Evangelho de Jesus, conforme relato de Mateus, no capítulo 16, do verso 24 ao verso 26, diz assim: Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Queridos, eu fui chamado para pregar o verdadeiro evangelho. Eu fui chamado para levar um povo a um confronto pela palavra de Deus. A palavra que cura, que transforma, que liberta. Lamentavelmente, nós estamos assistindo a largos passos um crescimento de um evangelho híbrido, um evangelho adaptado a uma geração promíscua, um evangelho adaptado a uma geração perversa, um evangelho que virou mercadoria em cima dos púlpitos. E embora as pessoas estejam dentro dos templos, embora as pessoas estejam levantando a mão e cantando e supostamente adorando a Deus, isso não significa que as suas vidas foram transformadas por Cristo. Embora as pessoas estejam dentro da igreja, não significa que elas pertencem a Deus. Não significa que elas foram transformadas pelo poder regenerador do Espírito Santo. Nós contemplamos uma geração que, embora encha os templos religiosos, esta mesma geração que tem enchido os templos religiosos é a mesma geração que vai encher o inferno. Porque não se nota a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós não conseguimos discernir em meio a uma geração corrompida e perversa aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E mesmo dentro dos templos religiosos nós contemplamos uma geração que tem Jesus na boca, mas tem o mundo no coração. Eles têm mais prazer nas coisas do mundo do que prazer em estar dentro de um templo levantando a mão e adorando a Deus. Eles não entenderam o sentido do verdadeiro evangelho. Eles não entenderam o sentido do que significa a palavra renúncia. Quando Jesus estava pregando o verdadeiro evangelho, e que ele se depara aqui nesse texto, ele chama a atenção, em outras traduções está, e ele dizia a todos. E nesta tradução está dizendo, e ele disse aos discípulos: se alguém quiser me seguir, aquele que quer me seguir deve, a palavra deve nos ensina a respeito de condição. As pessoas querem hoje servir a Deus, mas não entendem a condição para se servir a Deus. Acontece que muitos estão vindo para Cristo como está, e está permanecendo do mesmo jeito, da mesma forma. Elas vêm para a igreja, mas não abandonam o pecado. Elas vêm para Cristo, mas querem carregar em suas bagagens os seus pecados de estimação. Esta geração, ela tem os seus pecados de estimação. Muitos crentes, embora estejam dentro dos templos religiosos, muitos têm em sua bagagem os seus pecados de estimação. Esse eu não largo, esse eu não abro mão.
Muitos crentes estão dentro dos templos, mas o seu coração pulsa pelas festas mundanas, pelos carnavais, pelas micaretas. Quando sons profanos ecoam nos seus ouvidos, os seus corações são abalados. Quando os sons profanos e promíscuos ecoam nos seus ouvidos, os seus corações desejam as coisas desta vida. Porque ele ainda não teve um verdadeiro encontro com a fonte da vida. Porque ele só experimentou a água suja e imunda deste mundo perverso, mas ainda não bebeu da água da vida, da fonte que transforma, que forma dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna, daquele que almeja as coisas do céu, daqueles que, embora esteja no mundo, o mundo não mais o encanta, o mundo não mais faz pulsar o seu coração, porque ele vive no mundo, mas o seu coração está no céu. Ele vive com os pés na terra, mas o coração está em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Qual a condição para se seguir a Cristo? O que é que eu preciso deixar? Deixar muitas coisas. E o maior desafio que nós temos pela frente, quando nós queremos de fato servir a Cristo, não é deixar pai, não é deixar mãe, muito embora isso faça parte, muitas vezes, da caminhada cristã. Mas o maior desafio é notório nesta palavra, porque existem coisas muito mais profundas do que deixar uma festa. Existem coisas muito mais profundas do que deixar alguma coisa por aí. Jesus falou: aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo. O evangelho tem muito mais a ver com o teu lado de dentro do que com o teu lado de fora. O evangelho tem muito mais a ver, ou implica, seguir a Cristo implica muito mais com os teus desejos do que com as coisas deste mundo. Essa é a verdade, que nós não queremos escutar. O evangelho não nos afronta, mas ele nos confronta. Nós precisamos entender que seguir a Cristo não pode ser do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer. Mas nós somos essa geração que não estamos dispostos a desfazer da nossa bagagem. Nós estamos atrelados a muitas vontades, a muitas coisas. Cidades pequenas, como eu sou de uma cidade pequena, contemplei ao longo dos meus anos e anos de evangelho, por desde 17 anos estou no evangelho. A pessoa está na igreja, mas quando surge uma festa profana, ele se vai por aquela festa e vai se entrar no caminho da promiscuidade, porque Jesus ainda não marcou o coração dele. Hoje nós contemplamos essa geração que muitos crentes dentro dos templos, eles condenam em público o que pratica em secreto. Essa é a verdade. Por que muitos hoje não estão aqui? Porque preferiram assistir televisão. Porque preferiram descansar. Porque na verdade tudo se resume porque eles não têm alegria em estar na presença de Cristo, porque eles ainda não foram transformados naquele Pedro que diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Quando Jesus estava rodeado de muitos discípulos, de muitas pessoas, que ele foi pregando o sermão, a Bíblia diz que muitos foram deixando a Cristo e foram embora. Ficaram ali os 12 discípulos e Jesus disse assim: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar? Não querem ir pelo mundo afora? Então Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se o caminho da vida eterna é o Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu não te deixo. Eu sou dependente do Senhor, eu não te deixarei, eu dependo de ti, meu Salvador. Nós precisamos entender o que é servir a Deus. Nós precisamos entender o que implica seguir a Jesus. Implica em uma grande renúncia, e a renúncia de si mesmo. Não viver a sua própria vontade, mas viver a vontade daquele que o chamou. Mas nós vivemos a nossa vontade. Nós somos cheios de vontades. A pessoa que mais te impede de servir a Deus não é o diabo, e nunca será. É você mesmo. É a pessoa que você contempla todos os dias no espelho. Esta é a pessoa que te impede de servir Jesus. É por isso que nós precisamos entender essa expressão de Cristo, quando diz: aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo, tomar sua cruz. Cruz fala de crucificação, cruz fala de morte, mas não é para matar o outro, é para matar a si mesmo, matar a carne e declarar como o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo-a na fé no Filho de Deus. Ele está dizendo: esta vida que eu tenho pertence a Cristo, e tudo. Olha que o apóstolo Paulo tinha muitos requisitos e méritos. Ele diz: tudo que eu tinha, tudo que eu era, eu considero como esterco por algo maior que é servir a Cristo. Eu fui chamado, eu fiz uma escolha de seguir Jesus, e fiz uma escolha de abandonar todas as outras coisas. Você está disposto a deixar? Seja crente de verdade, meu irmão. Porque no céu só entra pessoas marcadas por Cristo. No céu só entra pessoas que têm a marca de Cristo. Assim como na festa, numa festa profana, só entra quem tem o selo, quem tem a pulseira, quem tem a marca. Também na glória só entra quem está marcado por Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando os anjos olharem para nós, quando eles vier e recolher os escolhidos, eles olharão para esta terra, e então dizendo: este tem a marca, venha. Este tem a marca, venha. Aquele que tem a marca de Cristo morará com Cristo eternamente, porque ele foi e disse: eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Aleluia. O que tem te impedido de servir Jesus? O que tem te embaraçado nesta vida? Quais são as tuas prioridades? Aonde está o teu coração? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Nós precisamos ser a geração que vem para a igreja com sede de adorar a Deus, dizendo: dai-me mais da tua presença, Senhor. Nós precisamos ser
A geração que diz como um salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quem é do céu, pensa no céu, vive pelo céu, deseja o céu, anseia pelo céu. Quem é da terra, anseia pela terra, deseja a terra, busca a terra, porque quem é terreno vive pelas coisas terrestres, mas quem é celestial vive pelas coisas eternas. Aleluia. Escuta, peixe é da água, se tirar da água ele morre. Planta é da terra, se tirá-la da terra ela morre. O habitat natural do verdadeiro cristão é o céu, é a glória. Eu estarei lá, aleluia. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vem em nós e diz: tu és meu, tu és minha, estarás eternamente comigo. O que é que você precisa deixar? O que é que tem embaraçado a tua vida neste mundo? Tem trocado a eternidade pelo passageiro. Enquanto muitos ganham a terra, perdem o céu. Me admiro de uma situação como essa. Porque se o meu desejo não fosse estar aqui, então não poderia estar pregando sobre o desejo de estar aqui. Essa é a verdade. Deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A quem você tem seguido? O mundo? A quem você tem seguido? As tuas próprias vontades? As tuas próprias convicções? Os teus próprios desejos? A quem você tem seguido? Não tem. Você é geração, essa geração é aquela geração. Não tem nada não. Eu vou tomar uma cervejinha. Não tem nada não, eu vou para a festa só para ver ali uma pessoa que eu gosto. Não tem nada não, eu sentar na mesa dos escarnecedores. Não tem problema. Você pode beber, você pode fumar, você pode se prostituir, você pode ir para a festa, você pode fazer o que você quiser, o que você não pode é entrar num céu desse jeito. O que não pode é você seguir Jesus desse jeito. Essa é a verdade. Deve tomar sua cruz. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz, em Gálatas capítulo 6, verso 14: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual, escute isso aqui, esse homem é extraordinário. Ele diz: para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Ele está dizendo: eu não tenho mais nada a ver com o mundo, eu não tenho mais nada a ver com as coisas deste mundo. Para mim o mundo não tem mais brilho, não tem mais valor. Ele e eu não temos mais amizade alguma, porque eu me glorio na cruz de Jesus de Nazaré. Aleluia! Se nós, queridos, escute isso aqui, porque a maioria de igrejas evangélicas, a maioria das pessoas que frequentam os templos religiosos é espírito de engano. Porque Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai,
que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas eu estava na tua casa. Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu profetizei. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vós que praticais a iniquidade. Esta geração vem para a igreja, mas não abandona o pecado. Vem para a igreja, mas não abandona a vaidade, o orgulho, a promiscuidade, a ganância pelo dinheiro, a ganância pelas coisas desta vida, a avareza. Quando Jesus se depara com aqueles que, um jovem que chega até ele e diz: Senhor, fala com meu irmão para dividir a herança comigo. Então Jesus olha para ele e diz: acautelai-vos, guardai os vossos corações da avareza, porque a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. E esta geração é a geração que busca o ter, mas não busca o ser. Essa é a geração. É a geração que não tem prazer de adorar a Deus. Esta é a geração. Aleluia. A Bíblia diz que o caminho que nos leva à salvação é estreito. Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 7: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que trilham este caminho. Porque a igreja não é o caminho, Jesus é o caminho. E para trilhar este caminho chamado Jesus, nós temos que abandonar a mentira, nós temos que abandonar o engano, nós temos que abandonar a vaidade, nós temos que abandonar a promiscuidade, o orgulho, a ganância, a vaidade e tantas outras mazelas que assolam a nossa vida. Quer seguir Jesus? Teu coração não pode ficar brilhando pelo mundo. Crentes carnais, crentes promíscuos, que enquanto a música está rolando, ele está aqui rebolando. Essa é a geração que não quer abandonar nada. Não quer abandonar nada. Olha para as grandes igrejas, os grandes templos, as multidões. E olham a vida deles se sofreram transformações. Nenhuma. Via de regra, nunca foram transformados. Porque nós temos hoje a igreja contemporânea, a igreja moderna, que pode tudo, que até os louvores foram adulterados para adaptar aos jovens, que tem que ficar tudo bonitinho. É melhor estar ele perdido da igreja que perdido no mundo, enganando a si mesmo. Você não engana ninguém, eu não engano ninguém, nós não enganamos ninguém, nós enganamos a nós mesmos. Porque naquele grande dia, quando o trono branco se levantar diante de mim e de você, quem será você? Quem será eu? Ah, Senhor, eu não fui para a igreja, Senhor, eu faltava alguns dias, sabe? Porque eu estava muito atarefado no trabalho. Sabe, Senhor, eu estava cansado, sabe, Senhor? Ô, queridos, abre um parêntese aqui, eu vou lascar a lenha de vez. Abre um parêntese aqui. Eu quero ver qualquer um de nós, cansado, moído, lascado mesmo, moído de sono. Alguém ligar para você e falar assim: amigo, eu estou com 10 mil para lhe dar. Agora você tem que vir buscar hoje, que amanhã eu viajo. Fala: meu irmão, só espera aí que eu vou chegando. Agora você tem que vir de pé, viu? Ele: rapaz, até correndo eu vou. Eu duvido se nós não vamos. Meu irmão, nós vamos correndo. Se for de jumento, de bicicleta, nós vamos. Agora quando é para a igreja, eu estou cansado, pastor, vou descansada. Você não tem prazer em adorar a Deus não, querido. Você tem que olhar no espelho e falar assim: eu preciso mudar, eu preciso anseiar
pela presença de Deus. Eu preciso ter um verdadeiro encontro com Jesus. Eu preciso verdadeiramente buscar a face de Deus, porque eu tenho trocado o culto pelo jogo de futebol, eu tenho trocado o culto pelo o jogo do meu time favorito, do que for que está passando, eu tenho trocado o culto a Deus. Você não sabe a preciosidade de um culto a Deus. Você tem trocado pela a prosinha com amigo, pela prosinha com amiga, pelo time de futebol, pela pelada com não sei quantos homens lá, pelada que fala, né, jogando bola, sei lá que diacho é. Vou não, porque eu estou jogando bola. Você precisa se converter. Você precisa ser crente de verdade. Você precisa bater na sua cara e falar assim: eu preciso tomar vergonha na minha cara e servir a Deus. Aquele que essa geração que nós estamos, quem for sujo se suja logo mais, e quem for limpo branqueia logo as suas vestes, e dizer: eu vou servir a Deus ou eu vou servir logo o diabo. Eu vou falar um negócio para você aqui. Se for para eu estar aqui pregando e sendo algo que eu não sou, é melhor eu ir para o mundo, me prostituir, que eu vou logo para o inferno com lucro. Eu sou isso aqui, queridos, aberto. Vai logo para o mundo, meu irmão. Se é para servir o mundo, vou servir logo o mundo e vou logo, já que eu vou para perdição, vou logo. Mas a melhor escolha que você pode fazer é dizer: eu renuncio ao mundo, renuncio às trevas, renuncio a mim mesmo, para seguir o caminho da salvação, para seguir Jesus de Nazaré, aquele que morreu por mim e que tem vida para mim. Essa é a verdade. Caminho estreito, nós não conseguimos trilhá-lo com a nossa bagagem. Caminho estreito nós não conseguimos trilhar com a nossa bagagem. Tem que se desfazer dela. E aí na nossa bagagem tem muitas coisinhas que a gente gosta, que a gente é apegado. Não, mas eu não posso largar isso. Uma das características mais fortes do Evangelho, ou do verdadeiro Evangelho, é a renúncia. Renunciar este mundo, renunciar às trevas, renunciar às próprias vontades, renunciar ao eu, sabe, viver para Cristo mesmo, ser servo de Deus verdadeiramente. Tem gente que ainda não passou na olaria de Deus, não. Essa é a verdade. Muitos até vão para a igreja, se batizam, mas não abandonaram o pecado. Muitos foram para a igreja, se batizaram, cantam, pregam, estão anunciando o evangelho, evangelizam, quem sabe, mas ainda não abandonaram o pecado. Ainda tem pecado de estimação dentro da mochila, ainda tem pecado de estimação dentro do coração. Ele ainda deseja o mundo, ele ainda deseja as trevas. Nosso maior desafio é renunciar a nós mesmos. O nosso maior desafio é renunciar a nós mesmos. É muito fácil, perante esta declaração, a gente abandonar alguém. Está ali com uma pessoa que não é de Deus, um relacionamento, vou abandonar por causa de Cristo. Agora eu quero ver você se deparar com as suas próprias vontades, dizer: eu preciso abrir mão da minha, vontade. Eu quero uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. Eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu quero estar em um lugar, mas na verdade Deus me quer em outro lugar. Então eu deixo o lugar que eu quero estar para estar no lugar onde Ele quer que eu esteja. É isso que é renunciar à própria vontade. É isso que é renunciar a si mesmo. É se despir de toda e qualquer vontade própria, para viver a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ao longo da caminhada com Cristo, muitas renúncias precisam ser feitas. Ao longo da caminhada com Cristo, muitas renúncias precisam ser feitas. Quando o jovem rico se encontra com Jesus, ele diz: Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele falou: segue os meus mandamentos. E ele diz: quais são? Não matarás, não adulterarás. Ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Jesus dá uma... Vai logo na ferida dele. Te falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Mas a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ele possuía muitas propriedades. Mas na verdade o pano de fundo dessa história é porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava possuído pelo que ele tinha. Ele não tinha riqueza, na verdade era a riqueza que tinha o coração dele, era a riqueza que tinha ele, e o Senhor da vida dele, na verdade, era os seus bens. Então Jesus falou: olha, você tem que abandonar, porque o Senhor da sua vida está sendo os teus bens. Mas ele se virou e não quis seguir Jesus. Você sabe por que as igrejas não estão lotadas de pessoas verdadeiramente cristãs? Porque não estão dispostas a abandonar o namoro promíscuo. Não estão dispostas a deixar as festinhas mundanas de cervejas e farras. Não estão dispostas a abandonar as micaretas, os festivais de inverno, as festas de aniversário de cidades, as festas promíscuas, os namoros e relacionamentos promíscuos. Como não podem deixar, tem que deixar, eles não querem seguir a Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você estiver disposto a seguir Jesus, você tem que estar disposto, em primeiro lugar, a abandonar tudo. Ou você deixa tudo, ou você não pode seguir Cristo. Ou você abandona tudo, ou você não pode seguir Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus fala algo para os discípulos: ninguém há que tenha deixado pai, que tenha deixado mãe, que tenha deixado qualquer coisa por amor a mim, que não haja de receber muito mais nesta vida e na vida vindoura, ganhará a vida eterna. Quando nós que abandonamos tudo por amor a Cristo, chegarmos para receber o nosso galardão, então cantaremos: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Porque a Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que não se assentou no coração, é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Ore por mim, e está na vida promíscua. Não, eu tenho um projeto, está aqui, ora aí para Deus me abençoar. Você quer Deus ou você quer a bênção de Deus? Quando nós servimos a Deus por causa das bênçãos, nós somos como prostitutos. Verdade. No mundo da prostituição se deita não por causa da pessoa, mas por causa do dinheiro. É esta a verdade. Então esta geração de crentes, eu estou falando para crentes, essa geração de crentes é a geração que quer a cura, mas não quer o Senhor da cura, que quer o milagre, mas não quer o Senhor do milagre.
que quer as bênçãos, mas não quer o Senhor das bênçãos, que quer o mover e o agir de Deus, os propósitos abençoados, mas não quer o abençoador, porque tem que deixar alguma coisa e a gente não quer deixar nada. Mas que nós possamos cantar: tudo eu deixarei, tudo deixarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você está disposto a deixar? Porque Jesus vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas muitos têm ganhado as bênçãos e perdido a alma. Muitos têm ganhado o sucesso desse mundo e perdido a alma, porque a verdadeira salvação de almas só existe em Jesus Cristo. E você talvez não esteja disposto a deixar algo por Jesus. Talvez você não esteja disposto a renunciar a si mesmo por amor a Cristo. Tomar a cruz, cruz essa que você todos os dias se crucifica para o mundo, cruz essa que você todos os dias mata a sua vontade, para viver então a vontade daquele que te chamou, daquele que pode te salvar. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Você está disposto a isso? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Receba esta palavra na tua vida. Que Deus te abençoe.